Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca do livro de Salmos, dando ênfase ao caráter profético dos Salmos. E nós ainda estamos no Salmo capítulo 16, o Salmo de Mictã, ou o Mictã de Davi. Nós já tivemos dois vídeos. No primeiro vídeo introdutório nós compartilhamos acerca do significado dessa expressão hebraica Mictã, que significa reluzir e também inscrever, como uma coluna, uma estela que publica algo memorável. Vimos também a importância desse título em relação ao conteúdo da profecia que está sendo colocada aqui nesse salmo. Uma profecia que é colocada por Pedro em Atos capítulo 2, na sua pregação no dia de Pentecostes, e também na pregação ou homilia de Paulo em Atos capítulo 13, em Antioquia da Psídia, quando ele cita também esse salmo se referindo à ressurreição do Senhor Jesus. Então, tanto Pedro como o apóstolo Paulo, tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo se referem a este salmo como uma profecia acerca da ressurreição do Senhor Jesus. No segundo vídeo nós vimos uma coisa muito importante, que é, embora os salmos se foquem principalmente em um tema específico, eles abordam de forma periférica outros temas correlacionados àquele tema central. Então hoje nós vamos continuar estudando o próprio Salmo em si. Salmo capítulo 16, eu estou lendo pela versão da Bíblia textual, a Bíblia de estudo, e peço que você acompanhe também com a sua Bíblia, se possível, né? Hoje o cenário está um pouquinho diferente porque eu não estou em casa, estou de viagem, e que o Senhor Deus, pelo Espírito, possa nos ajudar a termos a sua palavra aberta enquanto lemos e meditamos nela. Então, capítulo 16 de Salmos. O versículo 1 na Bíblia textual começa com o próprio título, Mictã de Davi. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti me tenho refugiado. Disse a Yahvé, tu és meu Senhor, não há para mim bem fora de ti. Para os santos e para os íntegros que estão na terra, é toda a minha complacência. As dores, os que se apressam atrás de deuses estranhos, foram multiplicadas. Não seja eu reunido em suas assembleias de sangue, nem recordado seus nomes através de meus lábios. Yahvé é a porção da minha herança e de meu cálice, tu sustentas minha sorte. As cordas me caíram em lugares deleitosos, e é formosa a herdade que me coube. Bendirei a Yahvé que me aconselha, ainda nas noites me corrigem meus rins. Tenho posto a Yahvé sempre diante de mim, porque está à minha destra, não serei abalado. Pelo que se alegrou meu coração e se regozijou minha glória, minha carne repousará também confiadamente. Porque não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mostrar-me-ás a senda da vida, em tua presença a plenitude de alegria, delícias à tua destra para sempre. Então, esse salmo ele é um salmo que profetiza acerca da ressurreição do Senhor Jesus como tema principal aqui colocado. Foi o salmo que o Espírito Santo dirigiu tanto Pedro como Paulo para falar sobre a ressurreição do nosso Senhor. E uma nota interessante que tem aqui no conteúdo central desse salmo é a alegria. Diferente de outros salmos, como por exemplo os salmos imprecatórios, que são salmos onde o salmista faz uma oração de acusação dos seus inimigos diante de Deus, ou oração de confissão, esse salmo não carrega uma só nota de tristeza e também nem um só momento sendo expresso de culpa no próprio salmista. Quando o salmista ora pedindo perdão pelo pecado da nação, pelo seu próprio pecado, ou quando ele ora pedindo vingança sobre os inimigos, muitas vezes você vê na natureza dessa oração, dessa confissão, você vê o salmista triste e até mesmo às vezes confessando o pecado. Mas como nós cremos e sabemos, pelas palavras de Pedro e de Paulo, que o Espírito de Cristo, Pedro até diz isso na sua epístola, no capítulo 1, versículo 12, e no capítulo 2 de Atos e no capítulo 13 de Atos, tanto Pedro como Paulo dizem que o Espírito de Cristo que estava em Davi falava acerca da ressurreição de Jesus. Então é Cristo que está falando aqui ao Pai.
através da boca de Davi, cerca de 1000 anos antes desse salmo, antes de Cristo vir, esse salmo foi então escrito. E é muito interessante, porque como é o próprio Senhor Jesus que está falando pelo seu Espírito em Davi, esse salmo não tem uma nota de confissão de pecado, de tristeza. O salmo culmina, é coroado com o assunto da ressurreição do nosso Senhor. O único digno de ter uma história contada. E por quê? Porque conforme nós vimos no primeiro vídeo, nenhum homem, desde a queda de Adão, tem uma história realmente digna de ser lavrada e lembrada. Eu até disse no primeiro vídeo que quando você vê uma enciclopédia ou algum livro de grandes conquistas humanas ou de histórias ou feitos humanos, geralmente as fotos, se o livro é muito antigo, é colocado em preto e branco para dizer que aquela pessoa já passou, ela já morreu. Ou então no nome dela é colocado ali um asterisco e uma cruzinha para dizer nasceu no ano tal, morreu no ano tal. E isso é a prova de que o viver dessa pessoa não carrega em si a dignidade. Porque também foi tocado e retido pela morte. O viver dessa pessoa foi tocado e retido pela morte. E a morte só pode tocar e reter aquilo que o pecado tocou. Então a prova de que ninguém tem uma vida digna, embora nós façamos o máximo. O Salmo 49, por exemplo, diz que os homens, na sua tolice devido ao pecado, chegam a dar seus próprios nomes à cidade como se fossem viver para sempre. O pecado é tão vil, tão maligno, tão enganoso no nosso coração, no meu e no seu coração, que ele nos dá a sensação de que nós não havemos de morrer, de que a morte não terá domínio sobre nós, de que nós temos total controle sobre a nossa vida e de, pior de tudo, felicidade em meio à miséria da nossa vida. E sempre que alguma coisa ruim acontece, nós estamos sempre prontos a culpar este ou aquele, até mesmo Deus. Mas como o livro de Lamentações diz, ninguém para culpar a si mesmo, para perguntar qual é o meu próprio pecado. Sabe por que nós vivemos essa condição? Por causa do engano do pecado. E como diz o nosso irmão Martin Lloyd Jones, o primeiro grande engano do pecado é nos enganar com o sentimento de que ele não é tão pecaminoso assim. O topor, as trevas que envolvem nosso coração nos impede de ver a natureza da operação enganosa que está se dando. E nós nos alegramos quando deveríamos chorar. E nós choramos por coisas que Deus nos pede para se alegrar. Então, essa é a nossa vida. Caótica, confusa, manchada pelo pecado. E como prova de que todos somos tocados pelo pecado, todos, uma vez que a morte vem, ela os abraça, os envolve. E eles nada podem fazer em relação à morte. E por mais que você tenha um memorial em nome de alguém, por mais que você tenha esse nome dessa pessoa registrada num livro de conquistas, mas todas elas nascerão, viverão e morrerão. Nenhum ser humano desde Adão, com exceção do único homem verdadeiro, o nosso Senhor Jesus, teve uma história digna de ser contada. Por isso, o Mictã, o memorial de honra, pertence a ele. Porque ele foi o homem que entrou na morte e dela saiu para nunca mais retornar. Eu disse no primeiro vídeo e repito, os livros desse mundo narram, os livros e jornais desse mundo narram a história de homens que nasceram, viveram e morreram. Mas o livro de Deus narra a história do único homem que saiu da morte para nunca mais voltar. Por isso que o Novo Testamento, quando fala da ressurreição do Senhor Jesus, diz que ele é as primícias dentre os que dormem e que ele é as primícias dentre os mortos. Não as primícias dos mortos, porque ele não foi o primeiro que morreu, mas ele é o primeiro que saiu de dentre os mortos com uma vida imortal para nunca mais morrer. E ele vive tal vida agora. Mas essa glória que ele conquistou, e que eu quero reforçar aqui que ele conquistou como homem, porque como Deus ele sempre teve essa glória. A ênfase que nós estamos dando é que o Salmo 16 aponta para o viver humano do Senhor Jesus. Para o tempo a partir da sua encarnação, do seu viver humano provado e aprovado em todas as coisas. Essa glória que ele conquistou exatamente por ter vivido uma vida como ninguém viveu. E agora, o que deve nos tocar é que há um homem na glória. É como o homem que ele está usufruindo a glória beatífica, a visão do rosto de Deus,
Que coisa preciosa, irmãos. Ele se uniu à nossa espécie. Ele elevou a nossa humanidade à glória que Adão nunca havia chegado. Mas para que se fale da ressurreição nesse sentido, e para que se mostre que ele é o único digno de ter a história contada, por isso o Mictã lhe pertence, o memorial de honra, reluzente e esculpido e lavrado lhe pertence, o Salmo vai começar mostrando primeiro o seu viver humano, porque é baseado na sua perfeição, em ter agradado em tudo a Deus, que ele ganha como prêmio a glória da imortalidade, a glória de ser feito Senhor de todas as coisas como homem e de estar diante de Deus assunto aos céus. A ascensão é uma consequência da ressurreição e a ressurreição é uma consequência do seu viver humano perfeito. Então, embora o Salmo seja principalmente para culminar no assunto da ressurreição, ele vai mostrar o viver humano perfeito do nosso Senhor. E como eu falei no outro vídeo, esse salmo não toca no aspecto da obra expiatória de Cristo, porque esse aspecto é mostrar que ele tomou o nosso lugar como culpado na cruz. Ele em si não tem culpa, mas tomou sobre si a nossa culpa. Mas esse salmo vai mostrar a outra linha, o outro ângulo da cruz, que é o aspecto da restituição da glória de Deus, feita pelo nosso Senhor no seu viver humano e na sua morte no Calvário. Em tudo ele honrou a Deus. Ele vindicou o caráter santo de Deus. Ele viveu uma vida como Adão deveria ter vivido e nunca viveu, amados irmãos. E é por isso que duas coisas vão acontecer, conforme nós lemos esse salmo. Cristo aqui, revelado, o Espírito de Cristo que fala em Davi, mostra que sua vida é uma vida de pleno gozo e contentamento. E é uma vida que ganha como prêmio a coroa da ressurreição dentre os mortos e a imortalidade, adentrando a glória bendita de Deus, a glória beatífica. Então, tanto a felicidade humana aqui nessa terra, como a glória e a ressurreição como prêmio da sua vida perfeita, dependem da sua vida perfeita. É porque ele é perfeito em tudo que faz que ele não prova a infelicidade que todos nós provamos. A marca do viver humano, dos seres humanos desde que Adão caiu, sempre tem sido a tristeza. Nossos planos são frustrados. Nossas intenções, por melhores que sejam, muitas vezes não atingem o ideal e nós nos tornamos criaturas infelizes. Mas tudo isso tem a ver com o nosso viver rebelde. O nosso viver rebelde é que provoca as tristezas do nosso coração. Se em todas as coisas nós conhecêssemos, e mais do que conhecer, obedecêssemos à vontade de Deus, nós conheceríamos o que é felicidade. É impressionante que, profetizando acerca do viver humano do Senhor Jesus, o Espírito de Cristo falando de como ia ser sua vida aqui nesse salmo, quando ele se encarnasse 1000 anos depois desse salmo ser escrito. Ao falar, profetizando da sua vida depois do tempo da sua encarnação, o salmo traz muitas e muitas noções de alegria nesse que está falando aqui. E o segredo disso é que o nosso bendito Senhor Jesus sempre teve duas linhas que governaram a sua vida, como dois trilhos, como duas linhas de dois trilhos de trem. Ver a face de Deus e fazer a vontade de Deus. Ver a face de Deus e fazer a vontade de Deus. Essas duas coisas governaram a vida humana do nosso Senhor. E sendo Ele perfeito nessas duas coisas, Ele soube o que é felicidade. Nós não sabemos o que é ser felizes. Até nisso o pecado corrompeu, perverteu as nossas noções interiores.
Nós não sabemos o que é se alegrar com temor. Muitas vezes, queridos irmãos, nós nos alegramos e perdemos o equilíbrio. E aquilo que era só alegria começa a virar torpeza e chocarrice. Nós nos alegramos com o que não é santo. Nós nos entristecemos ao cumprirmos deveres sagrados. Se Deus nos demanda qualquer coisa de obediência, ao termos que visitar pessoas, cuidarmos delas, nos doarmos por elas, muitas vezes tais coisas entristecem o nosso coração, porque nós estamos presos no nosso próprio ego rebelde, procurando apenas satisfazer o nosso próprio prazer. Então nós não somos felizes de verdade. Ao mesmo tempo que muitas vezes coisas que ofendem e entristecem o Espírito Santo causam alegria na nossa vida. Também por estarmos presos no nosso próprio ego caído e pecaminoso. E o que nós vamos receber como prêmio dessa vida? A morte. Mas aqui está a história do homem que sempre se alegrou em Deus, que não possuía outro bem além do próprio Deus, que tinha em Deus o seu contentamento, a sua doçura, a sua plena satisfação. E por causa disso, ele se alegrava no que é perfeito e que realmente traz alegria. E suas tristezas eram todas santas quando ele as tinha. Tristeza ele as tinha por causa de nós. Alegria ele tinha ao fazer a vontade de Deus. Mas como esse salmo não se foca em nós, ele se foca em Cristo fazendo a vontade de Deus, vivendo a vida humana perfeita na dependência de Deus, a nota que o salmo traz é de alegria, não a nota de tristeza. Se o salmo estivesse profetizando como Cristo vai lidar com os pecadores, como ele vai tomar a culpa dos pecadores sobre ele, como acontece no Salmo 22, então o salmo seria carregado de tristeza sobre tristeza. Você não consegue ler, por exemplo, o Salmo 22 e não ver a profunda e abissal nota de tristeza na primeira parte daquele salmo. Porque ele está tomando o nosso lugar. E o nosso lugar, queridos irmãos e amigos, é um lugar de tristeza, porque nós não conhecemos o significado da frase "em tua vontade está a nossa paz". Todas as tristezas da nossa vida são áreas onde nós não conhecemos e não obedecemos à vontade de Deus. Eu não quero dizer que se você obedecer à vontade de Deus, você não vai sofrer. Mas o sofrimento não roubará a sua alegria. Agora, como o Salmo está profetizando sobre Jesus obedecendo a Deus como homem, sua vida humana perfeita, provada em tudo, aprovada em tudo, o Salmo tem notas cada vez mais profundas de satisfação, de alegria. Isso aqui deve ser um segredo para nós. Todas as áreas da minha vida e da sua vida onde nós não conhecemos a felicidade são áreas onde Deus não é o centro. Será que nós já paramos para pensar nisso? Como diz o irmão A.W. Tozer, tudo está errado enquanto Deus não for tudo. Aonde Deus não pode ser o tudo, em todos, nessa área haverá tristeza, porque não é perfeito, amados irmãos. Nós fomos criados para a perfeição, e só a perfeição pode nos dar satisfação, realização. Mas por que nós não somos realizados nem felizes? Porque nós temos na nossa vida a mancha, a nódoa de muitos pontos escuros, onde a vontade de Deus não é obedecida. E, portanto, nossa vida humana não é uma vida humana perfeita. E, portanto, nós conhecemos tristeza. Agora, como o Salmo está falando aqui sobre a vida do Senhor Jesus, obedecendo a Deus em tudo como ele sempre obedeceu. Mesmo ao amar os homens, ele nunca colocou o amor aos homens acima do amor ao seu Pai, ao seu Deus. Mesmo quando ele tinha que fazer um ato de bondade com as pessoas, ele falou: filho nada pode fazer por si mesmo. É claro que ele está falando do ponto de vista da sua encarnação, da sua dependência total de Deus para tudo. Então, é claro que ele vai conhecer a felicidade.
Porque se relacionar com Deus é a felicidade. Obedecê-lo é o segredo da felicidade. Santo Agostinho dizia: a busca por Deus é a busca pela felicidade. O encontro com Deus, encontrar a Deus, relacionar-se com Deus é a própria felicidade. Então, como o Salmo está descrevendo, eu queria de novo bater nessa tecla, ele está descrevendo a vida humana perfeita do nosso Senhor, que vai dar a ele, na sua própria vida, felicidade plena. Você fala, mas Jesus teve um momento de tristeza. Sim, ele teve. Mas todos os momentos de tristeza da vida dele eram pontos onde ele estava lidando com coisas ligadas a nós. Porque a única coisa que nós damos para Deus baseada em nós mesmos é tristeza. Profunda tristeza. Profunda tristeza. Quando o Salmo 22 fala dele estando na cruz e gritando Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo está dizendo sim, uma tristeza, um desamparo, mas porque ele estava nos substituindo. No que tange a ele e a Deus, no que tange a ele obedecer a Deus, e essa é a ênfase do Salmo 16, a sua vida humana perfeita, obedecendo a Deus em tudo, da relação dele com o Pai, tudo que ele prova é felicidade. Até mesmo quando as coisas do ponto de vista humano parecem contrários, antagônicos, difíceis, mas ele conhece a felicidade. E aqui eu me lembro da frase do nosso irmão Chesterton. Na conclusão, se eu não me engano, agora eu não lembro se é na Ortodoxia ou se é no livro O Homem Eterno, mas ele fala assim que não é impressionante nós olharmos a vida desse homem. Os grandes homens dessa terra têm vergonha de suas emoções. Isso é Chesterton falando. E ele diz assim, mas ele, o Senhor Jesus, nunca teve vergonha de chorar e nem de chorar junto ao túmulo de Lázaro, chorar à vista de Jerusalém e de expressar o seu descontentamento. Jesus nunca teve vergonha, sabe por quê? Porque o que causa vergonha é o senso de algo indigno, de algo que não está à altura do que é perfeito. Mas até as tristezas do Senhor foram todas fundadas em algo realmente verdadeiro. Suas tristezas eram devidas. Ele nunca pediu perdão por ter ficado triste. Na nossa vida, quantas vezes nós nos entristecemos, depois você fica sabendo que você se entristeceu pelo que era nada. Ou você não tinha direito de ficar triste com determinada pessoa. Você se engana no seu relacionamento com uma pessoa e fica triste com ela. E depois você tem que pedir perdão. Você fica de cara virada, triste ou emocionalmente abalado e aí depois tem que ser restaurado nesses sentimentos. Jesus nunca teve vergonha de demonstrar seus sentimentos e nunca pediu perdão por eles, porque tudo o que ele fez era correto. Irmãos, que precioso nós podemos ver a vida do nosso Senhor assim. Ele também disse que os grandes homens, Chesterton dizendo, escondem também os seus momentos de angústia. Jesus nunca escondeu suas angústias. Mas ele conclui dizendo assim, todavia, enquanto escrevo concluindo esse ponto, penso que há alguma coisa que ele escondeu da humanidade. E não é interessante que os evangelhos nunca tenham registrado isso? Algo de tão sagrado, algo de tão grande, que esse mundo não era digno de ver. E penso que isso era a sua alegria. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque com a exceção de poucas pessoas que realmente o amaram, tudo que esse mundo deu ao nosso Senhor foi tristeza. E os evangelhos não tem um versículo falando de Jesus rindo. É claro que ele não era um homem de cara fechada, mas eu estou dizendo assim, não é interessante que o Espírito Santo tenha escondido qualquer risada no nosso Senhor? Qualquer senso de alegria que ele tenha parado e dito,
infelicidade, alguma coisa. Você tem menções dele chorando, dele se entristecendo, dele se espantando, de se admirando, mas nunca dele sorrindo. Muito provavelmente os únicos momentos de muita alegria e sorriso eram os momentos quando ele orava em secreto ao nosso Pai. Mas esses são momentos sagrados demais para se mostrar para um mundo que não sabe o que é real alegria. Aqui me entende aquele que sabe o que significa isso. Quando você tem uma coisa que é muito cara, muito preciosa para você, e que você não quer que as pessoas ouçam aquilo de uma forma supérflua, de uma forma pueril, você não abre para qualquer momento, em qualquer circunstância. Você tem as pessoas adequadas em um momento adequado, porque é algo muito digno. Ah, queridos irmãos, a alegria do nosso Senhor é uma coisa muito digna. Então o mundo não teve acesso a ela, porque tudo que o mundo dava ao nosso Senhor era tristeza. E tudo que o mundo conhecia, estragados e manchados pelo pecado, é tristeza. Então os momentos de alegria, segundo o nosso irmão Chesterton, muito provavelmente foi escondido pelo nosso Senhor. Os evangelhos não têm uma menção de Jesus rindo. Mas que impressionante é que no Salmo 16 nós vemos a nota da grande felicidade. E nós vemos ele alegre o tempo todo. Alegre o tempo todo. Até mesmo na morte a sua alegria é mostrada aqui. Porque aqui não está sendo mostrado o aspecto da morte vicária, e sim da morte vindicadora do caráter de Deus. Jesus morreu na cruz, ficando 6 horas ali pendurado. Nas primeiras 3 horas, ele não estava lidando com o pecado do mundo. Esse assunto do pecado, conforme o Salmo 22 vai mostrar, ele é o assunto das últimas 3 horas da cruz. Quando há trevas sobre a terra ao meio-dia, e fica até as 3 da tarde, e se escurece tudo, e aí ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o momento em que ele está tomando pecado sobre ele. Por isso esse é o momento da tristeza, da angústia. Esse é o aspecto vicário da sua morte, o aspecto substitutivo. Ele está tomando o nosso lugar. Mas se o pecado foi algo que ele lidou nas últimas 3 horas, o que ele estava fazendo nas primeiras 3 horas? Qual que era o assunto das primeiras 3 horas? Que ele ficou 6 horas. O pecado, a obra com relação ao pecado foi consumada nas últimas 3. E nas primeiras 3, o que ele estava fazendo? Ao ser insultado pelos homens, menosprezado, o que ele estava fazendo? Ele estava amando o Senhor seu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Ele estava dando a Deus o que Deus nunca recebeu de homem nenhum: amor perfeito. E amor que não ama apenas em vida, mas ama fazer a vontade de Deus mesmo morrendo para isso. Ele estava como que dizendo ao Pai: Pai, com a minha vida e com a minha morte eu escolho a tua vontade. Eu te glorifico. O assunto do pecado nosso vem depois. Nós muitas vezes só contemplamos Cristo morrendo pelos nossos pecados, porque até para isso nós somos egoístas e perversos no nosso egoísmo. Mas Jesus não, o assunto de Jesus na cruz não era primeiro eu e você. Era a glória do Pai, a honra do Pai. O homem deve amar a Deus em boas circunstâncias e em más circunstâncias. O homem deve dar a Deus o que Deus merece receber: todo o amor, todo o carinho, toda a sujeição, toda a devoção, sem uma só dúvida no seu coração. Tanto nos dias bons como nos dias maus. Porque o homem foi criado para isso e Deus merece receber isso. Mas nenhum homem havia dado isso a Deus. Então Jesus deu isso a Deus na sua vida humana perfeita. Ele guardou a primeira tábua da lei e guardou a segunda tábua. Ele guardou a primeira tábua amando a Deus acima de tudo. Ele guardou a segunda tábua amando o próximo como ele mesmo. E ao amar o próximo, ele cumpriu a exigência de Deus. Portanto, ele obedeceu
a Deus duplamente. Tanto quando obedeceu a Deus de forma direta no assunto da sua relação vertical com Deus, como quando ele amou o próximo cumprindo a segunda tábua da lei, ele também estava glorificando a Deus em todos esses atos. Ele deu tudo que Deus merecia receber. E para culminar tudo, ele amou a Deus assim até mesmo na hora da morte. Na hora da angústia, na hora do abandono de todos, ele ainda podia chamar Deus de Pai. E a comunhão entre ele e o Pai não havia sido interrompida. Foi interrompida nas últimas 3 horas, porque a partir dali ele foi lidar com o nosso caso. Mas nas primeiras 3 horas ele estava lidando com o amor reverente ao Pai. E é por isso que Efésios capítulo 5 não diz que ele se entregou apenas como oferta pelo pecado. Ou que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Isso é o assunto de 2 Coríntios 5:21 e é o assunto das últimas 3 horas. O assunto de Efésios 5:2 diz que nós devemos andar em amor, como igualmente Cristo nos amou e ofereceu-se a si mesmo a Deus em sacrifício de aroma suave, de odor, de cheiro, de perfume que agrada o coração. Deus finalmente foi satisfeito, porque finalmente ele encontrou um homem que deu a ele tudo o que ele merecia receber, na vida e na morte. E é essa perfeição, é essa devoção que estremece o nosso coração, que é demonstrado no Salmo 16. E por isso ele é feliz. E por isso ele ganha como prêmio a ressurreição. A ressurreição dele é por mérito, é prêmio. A nossa é baseado na obra dele que nós seremos ressuscitados. Por isso que o Salmo 17, falando da nossa ressurreição, fala: quanto a mim, baseado na tua justiça, contemplarei teu rosto. Finalmente serei feliz quando despertar e ver em mim a tua imagem. Ali está falando da nossa ressurreição. É baseado no que ele fez. Nós tomamos do que ele fez e então temos o direito de usufruir da glória. Mas a dele não. A dele não diz que é baseado em algo que alguém fez por ele. É baseado na sua vida humana perfeita. No fato dele ter vivido essa vida para o Pai. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos considerar agora versículo por versículo. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti tenho me refugiado. E aqui ele já lança, nesse versículo 1, o fundamento da perfeição do nosso Senhor na sua vida humana. E ele contrasta com Adão. Porque qual foi o problema de Adão e Eva? E eu coloco aqui Adão, embora foi Eva que foi tentado, mas tanto Eva como Adão, e Adão sendo representado em Eva, porque Eva também era Adão. Não sei se você sabe, mas no texto de Gênesis, Deus chamou os dois de Adão. É Adão que chamou ela de Eva. Porque ele viu que ela não ia morrer. Ele viu que Deus matou um inocente no lugar dela e falou assim: ela é a mãe dos que viverão. E a chamou de Eva, vivente, ou a que viverá. Mas Deus considerava os dois como Adão. Então, quando Eva falhou, aquilo também era um fracasso de Adão. E depois ela, de fato, induziu Adão ao erro. E Adão, por desobediência deliberada, caiu. Qual foi o grande problema? O grande problema foi que quando a serpente tentou Eva, Eva não procurou refugiar-se em Deus. Eva não procurou a ajuda do seu esposo, Adão, e junto com Adão refugiar-se em Deus. O grande problema que causou a queda foi a independência de Deus. Por isso Cristo veio como homem para reverter a independência. E a coisa mais bela sobre ele é que ele dizia no seu tempo de humanidade aqui na Terra, né? Na Terra, porque ele ainda continua sendo homem, mas aqui no tempo da prova, enquanto ele era humano na sua gnose, no seu esvaziamento, ele dizia: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê fazer também o Pai. Eu não busco a minha própria vontade, eu não busco a minha própria glória, eu não vim fazer a minha própria vontade. Então, note como o texto do Salmo 16 já introduz esse fundamento de perfeição a respeito da vida do nosso Senhor. É Cristo que está falando, nós já vimos, que é o Espírito de Cristo falando em Davi. E ele está falando o que Jesus faria enquanto ele estivesse na terra. E o que ele faria é: guarda-me, ó Elohim.
porque em ti me tenho refugiado. Jesus como homem sempre foi perfeito. Jesus como homem não tem como falhar, mas ainda assim como homem ele tem que aprender a obediência. A obediência foi uma coisa que ele introduziu. Foi uma das, como diz nosso irmão Captain Morgan, é uma das crises do Cristo, porque Deus não conhece a limitação. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, soberano. Mas no Filho sempre houve o sentimento de se resignar à vontade do Pai. E agora na encarnação, quando ele vem como homem, aqui já 1000 anos antes da vinda de Cristo, o Espírito de Cristo falando em Davi diz que Cristo viveria esse estilo de vida. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti me tenho refugiado. Todo o problema da minha vida e da sua vida é nós tentarmos botar a cabeça para fora do manto de Deus. É nós tentarmos dar uma voltinha fora do que Deus designou. Jesus nunca pensou tal coisa. Então você consegue ver a perfeição? Guarda-me. Por que eu te peço para que o Senhor realmente me cerque? Porque o meu coração deseja estar sob a tua proteção. Ele está revertendo na sua humanidade o primeiro problema de Adão e Eva. O que Eva deveria ter feito quando escutou a serpente falar? Propor algo diferente do que Deus havia colocado. Refugiar-se em Deus. Mas ela foi abrir a porta, da qual Deus não havia pagado a conta. Ela foi entrar em coisas que Deus não ordenou. E a descobertura de Eva descobriu Adão. E ambos foram achados em transgressão. E foram descobertos, desprotegidos. Mas o nosso Senhor não. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti me tem refugiado. Eu queria também chamar a atenção para um outro ponto que me veio luz aqui agora, enquanto eu lia. E até agradeço, obrigado, Senhor, por isso. Deixa eu falar para vocês. Não é interessante que no viver humano de Jesus, que fala de dependência, de relacionamento com Deus, ele tenha chamado Deus de Elohim? Sabe por quê? Se você estudar Gênesis 3, eu vou até ler lá o versículo. Deixa eu voltar aqui, porque isso aqui eu acho muito, muito impressionante. No capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, Gênesis 3, versículo 1, na versão textual. Mas a serpente era astuta, mais que todo animal selvagem que Adonai Elohim havia feito. E disse a serpente à mulher: Então Elohim tem dito, não comais de nenhuma árvore do paraíso. E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do paraíso podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Elohim tem dito: Não comais dele, nem o toqueis, para que não morrais. Quando o diabo veio falar com Eva através da serpente, ele não usou o nome Yahvé Elohim, ou Adonai Elohim. O texto de Gênesis, escrito por Moisés, fala: Mas a serpente era astuta, mais que todo animal que Adonai Elohim. Adonai é Senhor, amo. Elohim é Deus, o Criador, o Altíssimo. Né? Na verdade, o Altíssimo é o Elion, mas Elohim significa o Deus, Criador, o Todo-Poderoso, Criador. E Adonai significa soberano. E ele tem, dentro da ideia de Adonai, que é soberano, Senhor das hostes, soberano, que é o equivalente a Kyros no grego. Mas esse nome Adonai vem de Adon. Adon, em hebraico, é marido. É um soberano que se relaciona com o seu súdito, ou que tem relacionamento de amor com aquele que ele envia ou sobre quem ele está. Então, note que Moisés chama o Senhor de Elohim, Adonai Elohim. Porque ele é o Deus criador, mas ele também é o Deus soberano que se relaciona e que se importa com as suas criaturas. O Deus criador que criou por amor para se relacionar com a sua criatura, com aquele que ele criou para ser súdito, mas também para ser companheiro, para ter relacionamento.
Então Moisés diz Adonai Elohim. Mas quando a serpente vai falar com Eva, e isso aqui é muito importante, irmãos, por quê? Porque as palavras são capas de verdades. Determinadas palavras expressam determinados conceitos, e um conceito errado gera uma ideia errada. E a ideia errada faz surgir um coração errado. Quando a serpente falou com Eva, ela falou Elohim. Por que ela não usou Adonai Elohim? Você já se perguntou? Por que Moisés diz que Deus é Adonai Elohim, mas a serpente, quando fala com Eva, só cita Elohim, o Deus Criador? Nosso irmão Pember levanta uma questão que é a seguinte. Se Satanás tivesse falado Adonai Elohim, ele ia ter criado em Eva o conceito de proximidade de Deus. Que Deus é um Deus próximo, porque Adonai é o soberano que se relaciona. Embora relacionamento não seja o principal ponto de Adonai, mas Adão significa também marido, possuidor, aquele soberano que possui o que é dele e que zela pelo que é dele. Então Adonai não é só soberano, mas também tem a ideia de um soberano, está presente também a ideia de um soberano que se relaciona com aquilo que lhe pertence. E é por isso que esse nome Adonai muitas vezes substitui o nome Yahvé em alguns lugares, porque Yahvé é o Deus autoexistente, eterno, mas que se relaciona em aliança. Por que a serpente não usou a palavra Adonai ou Yahvé antes de Elohim, só colocou Elohim? Para gerar em Eva o conceito de que Deus é um Deus distante, quase deísta, que Deus criou, mas foi embora. Como um Deus que deu corda no relógio e foi embora. Se a serpente fala Adonai Elohim, ela ia gerar em Eva a sensação de que Deus está próximo. E a sensação de que Deus está próximo causa segurança. E segurança dá o desejo de estar junto. E o desejo de estar junto faria com que Eva rapidamente se voltasse a Deus acerca daquilo que a serpente ia falar. E aí ia dar errado pro diabo. Então ele fala Elohim. E Eva é tão deturpada por essa fala do diabo que ela continua a conversa usando o mesmo termo. Elohim, tem dito. Ela não falou Adonai Elohim. De fato, o que o diabo falou surtiu um efeito na mente dela. Causou nela a sensação de que Deus estava longe. Embora ele nunca está longe de nós. E como diz Agostinho, tu nunca te distanciaste de nós. E todavia, quanto esforço para nos voltarmos a ti. Ah, irmãos, foi pela ideia do Deus Criador distante que Adão e Eva fracassaram. A falta de intimidade, de dependência. Mas agora o Senhor Jesus vem, o Espírito de Cristo em Davi profetizando como seria a vida humana de Jesus. Ele se coloca para ser guardado por Deus. E o interessante, ele não usa primeiro Adonai Elohim também, ele usa só Elohim. Eva, por ter ouvido a serpente falar só Elohim em vez de Adonai Elohim, sentiu que Deus estava distante e caiu. Agora Jesus vem e ele não só se coloca sob a proteção de Deus, mas ele diz, ele se relaciona intimamente com Deus até mesmo só como Elohim. Você vê? Guarda-me, ó Elohim. A mulher achou que Elohim era distante e fracassou. Jesus considera Elohim perto a ponto de ser guardado por ele. Realmente o Senhor Jesus na sua humanidade está invertendo toda a desobediência e o caos produzido pela independência de Adão. A ponto de o termo Elohim, que deveria gerar o conceito de um Deus distante, em Jesus gera proximidade. Olha que coisa linda. Mesmo como Elohim, o Senhor Jesus, por ser o homem perfeito e participar da mesma essência de Deus, ele tem proximidade com Deus. Portanto, bendito seja ele. Ele é o nosso Salvador, porque ele é o homem que não sente Deus distante. Mesmo usando só Elohim,
ele diz, guarda-me. Eva, quando ouviu falar Elohim, se descobriu. Saiu debaixo da proteção. O Senhor Jesus, ao falar Elohim, se colocou debaixo da proteção. Ele inverteu o ato de Adão e Eva. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti me tenho refugiado. Agora ele vai falar Iavé. Disse a Iavé, tu és meu Senhor. Eu tenho que confirmar, mas numa outra tradução, se eu não me engano, depois eu posso confirmar no próximo vídeo, a gente pode falar sobre isso. O termo Senhor aqui é o correspondente a Adonai. Então o que ele diz é, disse a Iavé, ao Deus do pacto, tu és meu Adonai. Tu és aquele, o soberano a quem eu me ponho em sujeição. E não é só meu Adonai, tu és também aquele com quem eu me relaciono em amor. Por quê? Porque o homem foi feito para viver um relacionamento de amor com Deus. Mas esse homem não viveu tal relacionamento. Agora Jesus, como homem, o Espírito de Cristo em Davi, profetizando da vida humana de Jesus, porque é ele que está falando em Davi aqui. Ele diz, tu és o meu Adonai, eu me submeto a ti e eu me relaciono contigo em amor. É por causa do primeiro ponto aqui que todos os outros são verdade. Porque Cristo buscava sempre em primeiro lugar satisfazer a Deus em tudo, é que ele também conseguia amar os homens. É porque ele guardava a primeira tábua que a segunda se tornava possível ser guardada. Uma é consequência da outra. Então aqui, nos primeiros 2 versículos, está mostrando um relacionamento íntimo, intenso, harmônico entre ele como o homem encarnado e Yahvé, o seu Deus e Pai. E ele está invertendo toda a posição caótica na qual Adão e Eva caíram. Por viver uma vida de dependência. Uma vida guardada em Deus. Uma vida que anseia estar em Deus o tempo todo. O tempo todo. E que se sujeita a Deus como seu soberano. Disse a Yahvé, tu és meu Adonai, tu és meu soberano. E aquele que eu amo e com quem me relaciono. Não há para mim bem fora de ti. Claro que só o Senhor Jesus poderia falar isso. Hoje nós falamos, dependendo da graça do Espírito dele, capacitando o nosso coração a amá-lo também dessa forma. Mas só ele primeiro cumpre tal oração. Ele é o único homem que podia dizer, não há bem para mim fora de Deus. Bendito seja ele. Ele podia dizer isso. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos. Mas por meio da vida dele, ele está levando o nosso coração à mesma posição. Para os santos e para os íntegros que estão na terra é toda a minha complacência. Durante algum tempo eu tive dificuldade de entender esse versículo. Porque eu dizia assim, no versículo acima ele acabou de dizer que ele não tem nada que ele ama ou queira mais do que Deus. Agora, no versículo abaixo, eu sei que os santos são pessoas que amam a Deus e por isso não seria normal que o Senhor Jesus os amasse. Mas o ponto que me intrigava era, como é que ele pode dizer que todo o prazer dele, toda a complacência dele está nos santos, nos íntegros que amam também a Deus, nos poucos que caminharam com ele em amor? Se no versículo acima ele está falando que ele não ama nada além de Deus. Eu acho que eu só pude entender um pouco isso, queria compartilhar com você e indicar aqui nesse vídeo, esse pequeno livrinho, que é o Tratado do Amor de Deus de Bernardo de Claraval, quando ele fala dos 4 estágios do amor. E ajuda a entender isso aqui. Porque o Senhor Jesus tinha todo o prazer nos santos íntegros que amavam a Deus. E contudo, ele não amava nada além de Deus. Mas como é que todo o prazer, todo o amor dele está nesses santos? E todavia ele não ama nada mais além de Deus. Então Bernardo, ele explica que o amor tem 4 estágios.
No nosso caso, né? Pecaminoso, caído. Estou falando do nosso, né? Não em Jesus. Em Jesus, a ordem não foi bem essa, porque ele é perfeito no seu amor. E ele prova o quarto estágio do amor, que é o estágio perfeito, desde sempre. No nosso caso, nós vamos sendo purificados até chegar nesse nível mais alto. Mas Bernardo dizia assim, que o primeiro estágio do amor é amor a nós mesmos. Nós nascemos egoístas, queridos. A prova disso é que uma criança tem que ensinar ela a compartilhar os brinquedos dela, porque ela não consegue pensar em nada além de si mesma. É como um animal com as afeições deturpadas. Então, ele ama a si mesmo. O próximo estágio do amor é amor a Deus por amor a si mesmo. Como é que isso acontece? Bom, nós somos egoístas. E Deus, para nos libertar do nosso egoísmo, ele começa a nos amar. E o que que acontece? Ele vai sendo bondoso conosco. Isso é o que o Bernardo fala. Ele vai sendo bondoso, ele vai mostrando bondade. Principalmente você vê irmãos que se convertem, eles oram, eles buscam a Deus e Deus cerca eles de bondade o tempo todo. Responde às orações mais simples. Deus vai ouvindo, fazendo tantos atos bons e tantos atos bons que eles começam a amar a Deus. Mas não porque eles amam a Deus. É porque Deus é bom para eles. Então eles amam a Deus por amor a si mesmos. Esse é um amor maduro? Não. É um amor interesseiro. Mas Deus sabe o caminho de nos ganhar. Então o que, que ele faz? Então o nosso irmão Bernardo continua dizendo que Deus continua fazendo atos extremos de bondade. E aí chega uma hora que é tanta bondade, apesar da nossa maldade, que ele quebra o nosso coração. Nosso coração é quebrado pelo amor. E aí nós chegamos ao ponto de começar a amar a Deus não pelo que ele faz por nós, mas porque ele já se demonstrou tão bondoso. Ele se demonstrou tão bom que o nosso coração começa a ficar capturado por ele. E nós começamos a amar a Deus por amor a Deus. Agora já não importa desse estágio se Deus vai ouvir as nossas orações ou não. Ele já mostrou que ele é tão perfeito que quando ele não ouve a nossa oração, nós confiamos que ele tem o melhor. Nós confiamos, como diz Jó, que mesmo que ele nos mate, era para nos poupar de algo que nos faria mal. Era porque ele sabe que esse é o melhor caminho. Esse é um estágio maduro do amor. Amor a Deus pelo que ele é. Mas não é o estágio mais maduro. Segundo nosso irmão Bernardo, o estágio mais maduro é amor às coisas por amor a Deus. O que isso significa? Significa que depois que você passa a amar a Deus desse jeito, tudo que você tem e se relaciona, ou que você possui para agradar a Deus. E porque essas coisas de alguma forma te remetem a Ele. Eu vou dar um exemplo de Abraão. Abraão foi sendo ganho por Deus de lição em lição, de altar em altar. Até que ele recebe Isaac. Ele manda e ele põe Isaac na tenda, ele não põe no altar primeiro. Ele leva Isaac para o desfrute dele dentro da tenda. E Deus fala para ele, Abraão, não é na tenda, é no altar primeiro. Quando Deus pede Isaac de Abraão, Deus não está tentando ganhar Isaac, Deus está tentando ganhar Abraão. No estágio mais alto do amor. E aí o que acontece? Abraão oferece Isaac a Deus. E nesse estágio, Abraão passa, né, do amor a Deus por amor a si mesmo, por amor a Deus pelo que ele é. Não é um estágio maduro? Ele já não se importa mais só com Isaac, com a bênção de Deus. Ele se importa com o Deus da bênção. Mas ainda não é o estágio mais maduro. É maduro. Está praticamente no topo, mas ainda não é o suficiente. Aí depois de Gênesis 22, nós temos Gênesis, lá na frente, 24. Ele perde Sara no capítulo 23, no 24, ele manda Eliezer achar uma esposa para o seu filho. Então isso demonstra que depois de ter oferecido Isaac no altar, ele continuava amando Isaac, mas agora num jeito correto de amar. Antes ele amava Isaac mais do que a Deus. Ele amava a Deus por amor a Isaac.
certo? Ele amava a Deus por causa das bênçãos de Deus. Isaac era a bênção de Deus para ele. Mas agora ele ama a Deus mais do que as bênçãos de Deus. Ele ama o Deus das bênçãos mais do que as bênçãos de Deus. Mas ainda não é o estágio perfeito. O estágio perfeito é ele continuar amando Isaac por amor a Deus. De sorte que ele não seja proibido de ter relacionamento com Isaac, mas de um jeito correto. E como é que a gente vê que isso acontece na vida de Abraão? Quando ele manda Eliezer buscar uma esposa para o seu filho, ele se preocupa com a felicidade do filho. Mas note como é que ele fala para Eliezer. Ele fala para ele buscar uma esposa. E quando Eliezer sugere de Isaac voltar com ele para a região do Oriente, Abraão fala, cautela, não leves para lá meu filho. Porque agora Abraão está preocupado com a felicidade de Isaac, mas a preocupação com a felicidade de Isaac e com o próprio Isaac não é maior do que a preocupação com o propósito de Deus por trás dessa felicidade. Agora ele ama Isaac por amor ao propósito de Deus. Então ele fala que Eliezer vai ficar desobrigado se a moça não vier com ele, mas que ele nunca deve levar Isaac para aquela terra. Por quê? Porque Deus havia prometido a terra para Abraão e em Isaac viria a descendência de Abraão para possuir aquela terra. Então o propósito de Deus é maior do que a bênção de Deus e é maior do que o amor de Abraão pelo próprio Isaac. Abraão ama Isaac, mas o amor de Abraão por Isaac é filtrado pelo amor a Deus. Ele ama Isaac por amor a Deus. Tá dando para entender, queridos? Assim também o Senhor Jesus, ele tem todo o seu prazer nos seus santos, porque ele sabe que se ao se alegrar nos santos que o amam, ele está alegrando o coração do pai que quer ter muitos filhos. Então ele ainda está amando a Deus acima de tudo, porque o amor que ele tem por nós é por amor ao seu pai. E em tudo na nossa vida as coisas devem ser assim. Bernardo fala que poucos homens espirituais atingem esse estágio do amor. Amar as coisas por amor a Deus. Eu vou fazer tal coisa porque isso vai agradar a Deus. Eu me agrado dessa coisa porque essa coisa agrada muito a Deus. Você percebe que eu ainda estou amando a Deus acima de tudo, só que agora eu estou podendo amar as outras coisas como Ele ama. Por amor a Ele. Era assim que era o viver de Jesus. Só que Jesus não passa pelos 4 estágios do amor. Ele não tem os 2 primeiros amores defeituosos, né? Ele vive com intensidade os dois amores mais maduros, santos. Amor a Deus, acima de tudo. E amor às coisas, porque essas coisas alegram o coração de Deus. Mas nós temos que passar por um processo até atingir isso tudo. Então aí para mim ficou claro. E não é impressionante que aqui também tenha dito que todo o prazer dele estava com os santos e íntegros da terra? E é por isso que, como eu disse, Chesterton estava certo, o evangelista nunca registrou uma risada de Jesus, porque muito provavelmente com Marta, Maria, com Lázaro, ele tenha rido, tenha tido momentos de alegria em Betânia. Mas tais coisas não são registradas, porque o que o mundo lhe dá é só tristeza e angústia. Possa o Senhor em nós, queridos irmãos, se nós aprendermos a amar a Deus assim, darmos a Ele também tal alegria. E possamos nós, olhando para o exemplo dele, aprender a amar nessa medida. Nós somos egoístas ainda no nosso amor. Nós amamos por amor a nós mesmos. Mas que nós possamos chegar a atingir o amor que ama a Deus pelo que Ele é. E depois, que ama as coisas num relacionamento correto com Deus, porque essas coisas alegram a Deus. E assim nós vamos estar ainda assim amando a Deus acima de tudo. Porque a vitória maior para Deus não é Ele capturar o nosso coração e não nos deixar olhar para mais nada. Mas Ele fazer com que nós, mesmo tendo a capacidade de olhar para outra coisa, olhar com os óculos dele, olhar com o amor dele, olhar como essa coisa está ligada a Ele. E como Ele se agrada dessas coisas. De sorte que nós possamos sim ter relacionamentos, mas todos encabeçados pelo próprio Deus e pelo grau com que isso nos aproxima de Deus. Esse é o segredo da vida feliz.
Assim viveu o nosso Senhor Jesus. As dores, os que se apressam atrás de deuses estranhos foram multiplicadas. E aqui ele descreve, então, né, o tipo de realidade que vivia todo o mundo no tempo da sua vida na Terra. Eu não estou aqui com a obra, mas eu queria sugerir para você, se você ler, por exemplo, A Cidade de Deus de Santo Agostinho, no volume 1, você vai ver quanta idolatria e quais são os males dos que não amaram a Deus e ouviram as ideias de Satanás. Através dos ídolos, dos deuses e de todas as ideologias e falsas religiões do mundo. O que são as falsas religiões, ideologias e todo tipo de paradigma diferente desse que nós estamos vendo nesse homem? O que é a ideia dos deuses pagãos? Do politeísmo, do panteísmo, do hinduísmo e de tantas outras propostas. São propostas que causam dores. E toda a humanidade está envolvida em dores. Santo Agostinho prova nesse volume 1 e 2 da Cidade de Deus quantas dores o paganismo provou. A história universal provou. Por não ter ouvido a Deus. Por não ter dependido de Deus. Mas o nosso Senhor nunca trilhou tal caminho. Então ele diz que as dores foram multiplicadas porque fora da vontade de Deus tudo que resta é dor. Mas ele não sabe o que é essa dor. A dor que ele provou foi a dor vicária por nós, mas nele mesmo não havia motivo de dor. E no que tange ao relacionamento dele com o Pai, tudo é alegria. Mas ele diz que diferente de agir como ele, todos os homens que não agem como ele agiu, que ouviram a proposta da serpente, as dores lhes serão multiplicadas. Então ele continua: não seja eu reunido em suas assembleias de sangue, nem recordado seus nomes através dos meus lábios. Yahvé é a minha herança, tu sustentas a minha sorte. Tu sustentas a minha sorte. A minha sorte aqui é a porção da minha herança. A herança que está falando aqui é como um lote de terra, de herança da terra de Canaã. Então aqui uma outra coisa que é muito impressionante, porque o próprio Yahvé havia dito no livro de Levítico e de Números, também repetido em Deuteronômio, que Levi não teria herança no meio do povo de Israel, porque ele, Yahvé, era a herança da tribo sacerdotal. O que indica aqui que o Senhor Jesus, no seu viver humano perfeito, é também o mediador e o sacerdote, que tem a Deus mesmo como a sua herança. Ele é o sacerdote perfeito, que Malaquias aponta quando diz que os lábios do sacerdote devem guardar a instrução. Ele é o sacerdote de quem Deus pode dizer com toda certeza: a minha aliança com ele foi de paz. Então ele tem o próprio Deus como a sua herança. Nós estamos falando de Jesus aqui como homem, certo? E ele continua: tu sustentas a minha sorte. As cordas me caíram em lugares deleitosos. Essa expressão cordas em lugares deleitosos diz respeito, lá se você ler Josué, capítulo 19, versículo 51, ali está sendo mostrado a distribuição da terra. E a distribuição da terra, falando de uma tribo fazendo limite com outra tribo, era feita com esse ato de limites delimitados, colocados ali por cordas traçadas. Igual você tem, por exemplo, em fazendas, em ranchos, os arames ou cordas que limitam a porção que cabe a determinado proprietário. Dessa corda para cá é de fulano, dessa corda para cá é de ciclano. E quando a terra foi distribuída por sortes, né? Por isso que aqui ele fala: Yahvé é a porção da minha, Yahvé é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, a sorte aqui é o meu galardão. Então, enquanto homem, Yahvé é a sua porção. Depois de, enquanto homem aqui, no tempo da sua prova, da sua encarnação. Depois, como homem ressuscitado, ele tem a Yahvé como a sua porção em ressurreição. A ressurreição é um acréscimo que coroa tudo que ele já tinha como homem perfeito. Então, em Josué,
no capítulo 19, versículo 51. Estas são as herdades que o sacerdote Eleazar e Josué ben Nun, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas repartiram por sorteio entre as tribos de Israel. Tá vendo? Em Siló, na presença de Yahvé, à entrada da tenda da reunião. Assim foram guiados a repartir a terra. Essa repartição era por meio dessa delimitação das cordas. Então ele está falando assim: as cordas me caíram em lugares deleitosos. Ou seja, as coisas que eu receberei por ter feito a tua vontade serão esplêndidas, deleitosas. Talvez a gente precisava de um vídeo só para falar de quais são esses lugares deleitosos que ele recebeu, por ter em tudo cumprido a vontade de Deus. Isaías 53 profetiza que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Esse fruto inclui a igreja, como família de Deus, noiva e corpo de Cristo, né? E a templo do Espírito Santo. Mas também inclui o reino, com toda a herança que Deus designou a ele e aos seus vencedores, a sua noiva. E por fim, na eternidade, a toda a sua igreja. Irmãos, quão deleitoso é o prêmio que ele tem pela sua obediência. Quando ele fala que as cordas caem em lugares deleitosos, quer dizer, os limites que me tocam por herança são todos deleitosos. Tudo que eu receberei por essa obediência é de extremo prazer. Hebreus capítulo 12 diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Quando ele viu o que tinha como prêmio adiante, ele desprezou o sofrimento, a vergonha da cruz. Ele falou, em troca daquilo, eu passo por isso. Sabe, ao falar essas coisas eu fico constrangido, porque nós falamos assim como se fosse uma coisa tão pequena ainda. Nós não temos realidade do que vai ser ter a igreja totalmente transformada por ele, o que vai ser o reino dele manifestado nessa terra, a eternidade que ainda tem para vir. Nós não temos ideia. Nós vemos tão pouco. Mas ele viu, as cordas me caíram em lugares deleitosos. Ou seja, tudo que eu tenho por herança futura é extremamente prazeroso. Então ele já vivia uma vida de alegria na dependência de Deus aqui e receberia como prêmio por essa vida muito mais deleite adiante. Amados irmãos, não é esse o segredo para nós também? Não é essa talvez a cura para a nossa depressão, nossa tristeza, para tanto problema que nós temos na nossa alma? Tomarmos o jugo do Senhor para acharmos descanso para a nossa alma? Aqui, já recebemos 100 vezes mais nessa vida, e no porvir, herdaremos a vida eterna. Foi o que aconteceu com ele. E é o mesmo caminho conosco. Todo aquele que se entrega a Cristo já conhece aqui a felicidade. A felicidade que é viver na sua dependência. Como ele também provou de Deus. E herda lugares deleitosos. As cordas, as divisas da herança futura. O que foi com ele, também será conosco. Se nós o seguirmos. Nossa deficiência é porque nós baseamos muito no que vemos e sentimos e nós não temos ideia do que é isso. Só o Espírito Santo pode ir revelando no nosso coração a grandeza de tudo isso que está preparado. É como John Newton escreve num cântico, né? É débil o nosso coração. Ou seja, é fraco o nosso coração. E frio para o sentir. Porque se nós tivéssemos um coração que consegue penetrar no que é isso, nós exultaríamos. Nós iríamos rodopiar de alegria. Porque essa expressão exultar no hebraico, rodopiar, tomado, impulsionado por forte alegria. Ou como o irmão Atmani diz que no chinês é erguer as 4 extremidades para o céu. As 5 extremidades, né? Cabeça, mãos e pés. Quer dizer, saltar de felicidade. Ou como Abraão, saudar de longe as promessas, porque, irmãos, é grandioso demais tudo isso.
Aqui no canal eu tenho tentado falar vários estudos sobre as glórias do reino milenar, sobre o que vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Como nós precisamos pedir para o Espírito Santo abrir nossos olhos, iluminar o nosso coração, para nós entendermos qual é a esperança do nosso chamamento. Então veja, é formosa a herdade que me coube. A herança futura dele, que ele vai receber por toda a sua obediência. Bendirei a Yahvé que me aconselha, ainda nas noites me corrigem os meus rins. E aí ele começa a falar agora de como ele aprendeu a instrução da parte de Deus. Seu viver humano, provado e aprovado. O prêmio da ressurreição e do reino que ele vai receber foi o que vimos do versículo 1 até o 6 do Salmo 16. Sobre a natureza perfeita da instrução que ele recebia e que mantinha ele fiel, para que ele fosse então ressuscitado e adentrasse a glória. Esse é o assunto que nós vamos deixar para o próximo vídeo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então nós fomos do versículo 1 ao 6 aqui nesse primeiro estudo do próprio Salmo em si, né? Já é o terceiro vídeo do Salmo 16. E depois nós vamos do versículo 7, né? Do versículo 7 até o 11, a segunda sessão do Salmo 16, nós vamos deixar para o próximo vídeo em continuidade a este, tá bom? Aí no próximo vídeo nós vamos ver as instruções de Deus que faziam com que ele tivesse essa vida perfeita para que pudesse receber a herdade futura, né? E essa herdade tem dois aspectos. O primeiro, que ele já usufrui ressuscitado, e o segundo, na glória, quando ele voltar glorificado a estabelecer o seu reino. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Então do versículo 7 até o 11, que vai culminar na ressurreição e no que ele vai usufruir a partir da ressurreição, né? Nós vamos deixar para o próximo vídeo. Que Deus possa abençoar cada um e que nós possamos, irmãos, aprender que a fonte da nossa alegria estarmos em obedecer a Deus. Está em obedecermos a Deus. Que refugiarmos em Deus é o que pode trazer a realização que nossa alma tanto busca. Aqui já conheceremos a alegria como ele conheceu, na sua vida humana perfeita. E então ganharemos como prêmio a ressurreição da era vindoura. A primeira ressurreição, para reinarmos com ele e desfrutarmos das herdades que caíram em lugares deleitosos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.